Muito bem, meus amigos do SOS Planeta, hoje eu quero conversar sobre metas. Você ouviu bem, é isso mesmo que você ouviu. Metas. Os governos fazem propostas de metas. São objetivos. Vamos cortar emissões, no caso, pensando em meio ambiente, vamos cortar emissões de gases de efeito estufa para evitar o agravamento do chamado aquecimento global. Vamos cortar o desmatamento, vamos diminuir, portanto, a devastação de florestas, vamos fazer isto, mais aquilo outro, e estabelecem metas em porcentagens. Isso é muito bonito, né? Só que na prática, se não houver fiscalização disso, acontece o quê? Meta nenhuma é cumprida. E o que se vê, ao contrário de redução, é um aumento, no caso especificamente, aqui falando em termos de aquecimento, das emissões de gases de efeito estufa do planeta. Isso é grave, gravíssimo. Nós vamos ter nos próximos dias mais um evento da ONU que trata sobre clima, que cuida exatamente da questão do aquecimento global. Há muito tempo eu acompanho de perto. Já fui e estive presente em vários desses eventos, no México, na Dinamarca, em outras regiões, e é sempre a mesma questão. De um lado, os países que não querem assumir metas de redução, de outro lado, os países que querem assumir metas voluntárias, não obrigatórias, como é o nosso caso. Mas tudo, tanto faz, se obrigatórias ou voluntárias, passa por uma questão que é a consciência de todos nós, para cobrar, de fato, resultados importantes. O Brasil está no mesmo balaio de gatos. Nós reduzimos um pouco o desmatamento, isso é bom, mas continuamos tendo um sistema de transportes extremamente ineficiente. Nossa matriz energética é boa, quando comparada com a dos outros países. Geramos aqui muita energia a partir de hidrelétricas, melhor do que gerarmos a partir da queima de carvão, como faz, por exemplo, a China, que é o maior poluidor mundial, maior emitente de gases de efeito estufa no momento, ou como fazem os Estados Unidos da América do Norte. Ou ainda pensando nos países chamados BRICS, que são os países que são chamados de emergentes, que também estão utilizando uma grande quantidade de energia poluente e de energia que aquece o planeta. Então nós estamos num caminho bom, porém precisamos aumentar a fiscalização, aumentar o empenho e aumentar a consciência de todos a respeito do que se pode fazer. O Brasil continua transportando cargas de uma maneira absolutamente irresponsável, usando praticamente 60% dessas cargas transportadas através de caminhões, esquecendo que existem trens e esquecendo que num país do tamanho de um continente como o nosso e com grandes hidrovias é possível fazer o transporte também através de barcaças, aumentando a eficiência de tudo isso, reduzindo emissões, é claro, ajudando o planeta a, de alguma forma, ter um futuro um pouquinho menos sombrio. O grande problema é que na véspera desses encontros, como este, que se chama COP18, os organismos internacionais que acompanham de perto a questão do aquecimento global liberam informações importantes. E a última informação é que, ao contrário, ao invés de nos aproximarmos das reduções propostas, o mundo aumentou as emissões de gases de efeito estufa, o que aumenta o perigo da evolução da temperatura e, por consequência disso, há grande certeza que a ciência está dando que nós teremos eventos climáticos extremos muito graves, como furacões, desertificações e uma porção de consequências disso para pior. Então, fiscalização é importante. Conscientização é igualmente importante. Falar sério, parar de falar como se nós estivéssemos num outro planeta, numa outra realidade, e como se tudo isso fosse distante de cada um de nós, como se nós não tivéssemos nada a ver com esse grande problema em escala mundial, que é o aquecimento do planeta. E a coisa começa perto da gente. E aí eu encerro o comentário dizendo que neste próximo domingo, São Paulo vai realizar a eleição do Conselho Consultivo do Plano de Metas da Prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade do país, a maior da América Latina e uma das maiores cidades do mundo inteiro. Plano de metas. Então a sociedade civil
pode, através de representantes, cobrar o resultado efetivo dessas metas que são apresentadas, em especial na época das eleições, e que depois acabam caindo num esquecimento. Mais do que o vereador, que tem que fazer leis, que tem que fiscalizar o executivo, esses conselhos municipais, como esse conselho, que é o conselho que cuida da verificação das metas estabelecidas, tem um papel importante, porque as metas incluem também questões em relação ao meio ambiente, em relação à segurança, os planos estratégicos de ocupação do território, e isso é importantíssimo, porque significa menos transporte mal resolvido, porque as pessoas cada vez vão morando mais longe, tendo que se deslocar cada vez de distâncias maiores até os seus locais de emprego, e é possível usar o território de forma mais racional, de forma mais inteligente, reduzindo isso, assim como eu estou dizendo que é possível transportar com menos caminhões, usando, portanto, uma logística mais eficiente, mais racional, digamos até menos burra, para ser mais sincero, para ser mais direto e objetivo. Para encerrar o comentário, quero dizer que nesse final de semana eu acabei aceitando oferecer meu nome como um dos candidatos de um grupo de pessoas da sociedade civil que pretende emprestar um pouco do seu dia a dia, tirar um pouco do seu trabalho e oferecer à comunidade, gratuitamente, um pouco dessa vontade de fiscalizar as metas. A eleição é domingo, eu represento uma região da cidade de São Paulo, que é a região central da cidade, e a eleição vai se dar na subprefeitura, e você que está ouvindo aqui em São Paulo, saiba que a sua subprefeitura tem os seus candidatos aí. Você pode e deve votar, encontre de alguma forma um tempo, a eleição vai ser no domingo, e foi muito mal divulgada, e que vai acontecer das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Participando de conselhos desse tipo, quem sabe a gente possa aumentar o grau de fiscalização, empenho e de eficiência do Poder Executivo, que tem um papel também indutor de ajudar a sociedade a fazer cada vez um caminho melhor para um futuro menos ruim do que parece que está pintando, que a coisa realmente está muito séria, está muito difícil. Tá bom? Muito obrigado. E se você vota na região central de São Paulo, é o título eleitoral, um documento com a sua fotografia e o endereço na Álvares Penteado, na sede da subprefeitura central da cidade, a subprefeitura da Sé. Tá bom? Muito obrigado. A gente volta no comentário de novo, falar sobre o meio ambiente nos próximos dias. Até lá.